Olá, tudo bem? Meu nome é Luiz Carlos e o objetivo desse vídeo é dar esclarecimento sobre a avaliação que vocês estão aplicando, de pré-testagem lote 4 do CAED, né? Esse lote é importante, né? Um dos lotes importantes, por quê? Porque ele vai trazer para a gente, para o CAED, qual é o nível que os estudantes, estão se comportam em relação às questões propostas ali, né? Essas questões elas vão fazer parte de um banco de dados do CAED que futuramente vai ser utilizado em novas versões aí do Saero. Então, olha só, a avaliação ela foi organizada da seguinte maneira: ela é impressa, como vocês já estão aplicando, e ela vai desde o segundo ano do ensino fundamental à primeira série do ensino médio. Então, esse é o nosso público. O município, então, como tem as séries iniciais, então elas ficaram concentradas no município, e as séries finais, mais o ensino médio, ficou concentrado no estado. Então, olha só, nós temos um tempo de duração dessa avaliação. O segundo, terceiro e quarto ano do ensino fundamental é destinado, então, um tempo de 1 hora e 20 minutos para avaliação de língua portuguesa e 1 hora e 20 minutos para avaliação de matemática. Já do quinto ano até a primeira série do ensino médio, nós temos, então, a duração de 2 horas de aplicação para cada um dos componentes curriculares, ou língua portuguesa ou matemática. Se eu aplicar na mesma turma língua portuguesa e matemática no mesmo dia, então eu terei uma aplicação de duração de 4 horas. Então, olha só, em relação ao cronograma, nós temos então do dia 4 ao dia 15/9 para fazer a realização desses testes impressos, né? Então, o sistema ele foi aberto no dia 4 para inserção desses dados. E nós temos até o dia 15 para aplicar todas as avaliações e fazer inserção das respostas no sistema. Então, o lançamento da resposta, utilizando o computador ou pelo leitor de cartões, vai até o dia 15/9. Isso significa que, à medida que eu for aplicando as avaliações, eu posso ir lançando as respostas dos estudantes no sistema. Só que para isso, a primeira coisa que a gente precisa fazer é criar essas turmas. Então, todos vocês já foram vinculados às escolas que vocês estão fazendo a aplicação da avaliação. É o primeiro passo. Vocês já fizeram lá o cadastro no CIA. O CIA é um portal onde ali vão ser coletadas informações pessoais, informações de pagamento, que vai possibilitar o pagamento de vocês. Então, aqueles dados eles devem estar corretíssimos, para a gente não ter problema nenhum de pagamento. E você tem que estar também com o seu e-social sem nenhuma pendência. Se eu tiver alguma pendência no e-social, logo vai bloquear o meu pagamento. E aí, como eu faço então? Então, eu tenho lá o link, https preteste.caed Universidade Juiz de Fora.net. Então, vocês já devem ter recebido esses slides por esse link. Eu copio e coloco lá na minha barra de navegação e eu vou entrar nessa página aí. Então, nessa página vai aparecer lá, um local para você entrar na plataforma. Então, o login e senha é o CPF, por isso que eu já cadastrei vocês. Então, já vai aparecer lá. Quando você colocar CPF, você consegue utilizar o sistema. Somente as pessoas cadastradas. Depois, quando eu entro lá na página, eu tenho alguns cards. E um desses cards é o que aparece assim, cadastros e programação das avaliações. Então, aqui a gente cadastra os estudantes e programa as avaliações. Quando eu entro lá, clico nesse card, vai aparecer para mim duas abas. A primeira aba é estudantes e turmas e a segunda aba é lançamento e correção. O primeiro passo é criar as turmas. Então, a gente vai na primeira aba, estudantes e turmas. Quando eu clico lá em estudantes e turmas, então vai aparecer para mim turmas. E aí, o que eu vou fazer então?
eu vou cadastrar essas turmas. Aí eu clico lá em turmas, tá? Então aí diz, ó, você pode consultar as informações incluídas por aplicadores quando a preparação da aplicação e ou registros de respostas. Quando eu clico lá, o que vai acontecer? Aqui, olha só, vai aparecer essa tela para mim. E nessa tela, eu tenho, olha só, um maisinho. Não sei se vocês estão conseguindo observar aí no nosso canto superior direito, né? Então, no canto superior direito tem um maisinho ali. E aí, o que acontece? Eu preciso clicar nesse mais, porque esse mais é onde eu vou criar uma turma, tá? Só uma observação anterior, quando eu fui lá naquela página e faço login, vocês estão associados a várias escolas. Aí eu preciso prestar atenção, porque eu vou selecionar uma a uma escola. Isso significa que, se eu estou aplicando ou apliquei a avaliação em mais de uma unidade escolar, então a primeira coisa, eu seleciono lá, quando eu estiver fazendo login, a escola, certo? E aí, quando eu seleciono, aí eu vou entrar nessa página e aí eu vou trabalhar com aquela escola. Depois, eu tenho que logar de novo para a segunda escola e assim por diante, tá? Então, vamos supor que eu loguei aqui na escola Mônica. Então, fui lá, loguei na escola Mônica. Vai aparecer, então, as coisas aqui, né? Cadastros da escola Mônica. Vou lá no cantinho superior direito, clico no mais, certo? Para eu cadastrar a nova turma. Lembrando que aqui a gente consegue visualizar, editar e excluir. Então, se por acaso eu cometi algum engano, cadastrei uma turma errada, eu tenho como excluir os registros que eu fiz. Então, olha só, quando eu clico lá no mais, vai aparecer essa tela aqui para mim, onde eu tenho algumas informações aqui, né? Então, tem o nome da turma. Então, o nome da turma você pode chamar de 5A, 5B, tá? As denominações que são colocadas lá na escola. Oitavo A, oitavo B. E aí, tem lá uns campos, turma multisseriada, aí você vai dizer se é sim ou não, né? A multisseriada é quando eu tenho várias séries ali. Creio que a gente não tenha isso aqui. A modalidade, fundamental, médio, a etapa, né? Se é quinto ano, sexto, sétimo, oitavo, e assim por diante. Então, olha só, eu vou registrar todas as informações. Nome da turma, modalidade, etapa, nome dos estudantes, né? Então, eu vou acrescentando todos os estudantes ali. Eu estou criando a turma. Aí, olha só, ali tem... Dentro de estudantes, ó, pré-teste, aí eu tenho que selecionar qual é o nosso pré-teste, né, que é o 4, para dar tudo certinho. Depois que eu fiz tudo isso, né, lembrando que cada estudante eu vou lá, digito o nome do estudante, aí clico no mais, aí digito o nome do estudante, mais, vou colocando mais em tudo. Depois, quando eu fizer todos esses procedimentos, aí a gente salva, tá? Salva para você não perder. Se você não salvar, você perde todas as informações que você digitou. Feito isso, eu criei a minha turma. Então, a minha turminha está criada ali. Aí depois, né, o próximo procedimento é lançar as respostas. Eu só consigo lançar respostas de uma turma que eu criei, certo? Criei a turma. Eu posso até criar essas turmas antes e depois de aplicada a avaliação, eu vou lá e registro as respostas deles, tá? Não precisa ser tudo simultaneamente. Hoje eu posso criar a turma, amanhã eu posso fazer o lançamento das respostas da turma. E aí o que acontece? A gente entra novamente lá naquele card, né? Então eu faço login, outro dia, né? Ou depois que eu cadastrei todos os estudantes, eu posso também, né, voltar lá, cadastro programação. Aí aqui, olha só, vocês se lembram que eu disse que tinha duas abas, né? Uma aba estudantes e turmas, que é onde eu vou criar as turmas e cadastrar os estudantes, e a outra lançamento e correção, que é onde eu vou lançar as respostas dos estudantes, tá? E aí quando eu faço isso, ó, eu vou clicar lá, vou na segunda aba lançamento e correção e vou clicar em lançamento de respostas, tá? Está até frisado aí em vermelho, né, uma moldura em vermelho, você vai clicar aí. Quando eu clico aí, eu vou ter essa janela aqui, tá? Tendo essa janela, o que eu vou fazer então? Olha só,
eu vou lá no canto superior direito. Vocês estão vendo que sempre é canto superior direito? Lá no canto superior direito tem um mais. O que que eu vou fazer? Eu vou clicar nesse mais. Quando eu clicar nesse mais, eu vou cair aqui, ó, naquela janelinha lá, onde aqui eu já tinha alimentado, né, anteriormente, mas aqui eu vou selecionar, eu vou filtrar até chegar no estudante. Quando você fizer isso, olha só, lá eu tenho algumas orientações. É importante você ler essas orientações para que você não cometa erro, tá? Não cometa erro. Então eu vou preencher período letivo, avaliação, né? Lembrando que é pré-teste, né? 4, turma, nome do estudante, caderno, que é importante. Lembrando que lá no caderno de avaliação, nós temos, né, um código lá. Tem um QR Code e depois tem o tipo de caderno, né? Tem um número do lado do caderno. Esse número precisa ser colocado aqui, porque como a gente tem provas, né, diferentes, vários tipos de prova, então eu preciso indicar que prova eu estou lidando aqui, tá? Aí, olha só, quando eu vou lá embaixo, eu seleciono o estudante, lembrando que esse estudante foi o que eu indiquei, certo? Aí, o que que vai acontecer? Aí, eu vou lançar as respostas, tá? Aí, quando eu fizer esse lançamento, lembrando que eu tenho língua portuguesa e matemática, certo? Língua portuguesa tem um código, matemática tem outro código, tá? Então, a gente pode lançar, a gente lança a língua portuguesa, depois a gente tem que lançar também matemática. E aí, olha só, eu vou pegar e vou marcar tudo que o estudante colocou, tá? Então, o estudante foi lá e saiu marcando a... Vamos supor que na questão número 1, ele deixou em branco. Eu marco questão número 1, questão em branco. Se o estudante, lá na questão 7, ele marcou duas alternativas, aí eu marco dupla marcação. Se o estudante marcou na questão 10 a letra A, eu vou lá e assinalo a letra A, ok? Então aqui, olha só, depois que eu finalizei tudo, eu confiro, tá? Se está tudo marcado. Todas as questões têm que estar marcadas, porque se ela não tiver marcado, alguma coisa ficar sem marcar, eu não consigo finalizar o lançamento, tá? Então, depois de finalizado, não é possível editar o lançamento. Se necessário, o aplicador poderá realizar um novo registro para o mesmo estudante. Será considerado apenas o último lançamento. Então, lancei uma vez, depois eu lanço outra vez, o último lançamento é o que vale, tá? E aí eu clico em finalizar o lançamento. Uma outra coisa, uma outra alternativa que nós temos, né? Ah, eu não quero ficar digitando as respostas dos estudantes, não, Luiz Carlos. Eu quero uma forma mais simples. Então, nós temos o aplicativo do CAED. Lembrando que, tanto se eu utilizar o sistema para indicar as respostas ou utilizar o aplicativo, eu preciso criar as turmas, tá? Se eu não criar as turmas, eu não consigo fazer os lançamentos, nem aqui nem lá. Tá? Então, para usar o aplicativo, eu preciso criar antes a turma, eu preciso cadastrar todos os estudantes. Depois que eu cadastrei, salvei tudo direitinho, aí sim eu consigo utilizar o aplicativo. Vai aparecer a escola e turma para mim. Tá? Então, nós temos esse aplicativo aí, certo? Que ele serve para quê? Né? Para lançar as respostas desse pré-teste. Então, eu preciso fazer um download, lembrando que ele só funciona em sistema Android, então se eu tiver iPhone não dá para usar, tá? Eu preciso ter um aparelho que rode com Android, ok? Aí olha só, eu vou lá no meu app, né, lá na minha lojinha, nos apps, e vou buscar por pré-teste CAED, tá? Então lá na Play Store vai aparecer lá, né, a busca, e você coloca pré-teste CAED. Apareceu, aí você vai lá e baixa no seu aparelho, tá? Lembrando que esse programa ele é leve, tá? Então não precisa ter medo assim, vai ficar pesado, meu aparelho vai ficar lento por causa do aplicativo. Não vai, tá? Então ele não é compatível com o sistema iOS, né, do iPhone. Aí depois que eu baixei o aplicativo no meu aparelho, o que eu vou fazer? Eu vou usar então como login e senha o CPF, tá?
e clico em entrar, ok? Aí diz aqui, ó, só terá acesso ao aplicativo o aplicador que estiver alocado. Ou seja, se eu aloquei a Maria na Mônica, vai aparecer. Mas se ela não estiver alocada, não vai ter acesso, tá? Então tem que estar todo mundo cadastrado. Esse cadastro eu já fiz antes, com base nas informações passadas a mim. E aí o que acontece? Então, olha só, quando eu fui lá, coloquei CPF login, CPF e senha, abri o sistema, então vai aparecer assim, ó, leitor de cartões. Aí o que eu vou fazer? Vou clicar no leitor de cartões. Quando eu clicar nesse leitor de cartões, aí olha só, vai aparecer assim, selecione a escola. Da mesma forma que lá, se eu for fazer o lançamento na plataforma, eu vou selecionar a escola, aqui também a gente faz isso. E só vai aparecer a escola que você está vinculado. Então, se eu tenho lá o Pedro Xavier, a escola Pedro Xavier, e eu quero fazer um lançamento Pedro Xavier, mas eu não fui alocado no Pedro Xavier, eu não consigo acessar, tá? Só é acessado aquilo que está vinculado a mim, ok? Aí aqui, olha só, essa pessoa apareceu lá, Escola Municipal Professor Oswaldo Cabral. Aí ele vai clicar e selecionar essa escola, ok? Aí olha só, se não aparecer todas as escolas de vocês, a ideia é a seguinte, é que você, né, vai lá, olha só, num ponto do seu aparelho e arraste para baixo. Quando você vai lá no ponto e arrasta, o sistema vai atualizar. E nessa atualização vai aparecer as escolas que você está vinculado, tá? Eu só faço esse procedimento se não aparecer todas as minhas escolas, ok? Depois disso, olha só, selecionei a escola. Aí vai aparecer lá, pré-teste, ok? Aí, olha só, nessa tela as turmas ficam separadas por avaliação, né? Para saber quais turmas estão na avaliação, clique na avaliação desejada, ok? Que aí é o nosso pré-teste lá 4. Aí eu vou ver lá as turmas que estão vinculadas, que são as turmas que você criou lá, né? Quando eu acessei o computador lá no CAED. O que eu criei vai aparecer aqui. Se eu não criei, não vai aparecer. Aí, olha só, vem lá, ó, estudantes, instrumentos. Aí, ao selecionar a turma, são apresentadas na tela duas abas, né? Estudantes e instrumentos. Aí, quando eu vou no estudante, olha só, vai aparecer lá a lista dos estudantes que eu cadastrei, ok? Se eu for na aba instrumento, aí eu vou pesquisar o caderno de teste, verificar os estudantes que já tiveram imagens dos cartões capturadas. Então, aqui a gente tem como, às vezes eu comecei a fazer, sair, e de repente eu não me lembro mais onde eu parei. Então a gente tem como saber, né? Quais foram os que eu, né, inseri. E os instrumentos dados aí, né? Ah, foi língua portuguesa, foi matemática, o que eu inseri. E aí, quando eu vou na aba estudante, então, olha só, eu vou lá no estudante, vamos supor, aluno 1, a Maria José, é o número 1. Aí eu vou clicar no mais, tá? Aquele maisinho que aparece lá à frente do nome do estudante. Aí quando eu clicar no mais, aí vai aparecer essa janela aqui, essa tela, tá? Que aí eu tenho duas alternativas. Primeira alternativa, eu utilizo o leitor de QR Code. E aí, se seu celular tem lá o leitor de QR Code, o que eu vou fazer? Eu vou direcionar o leitor de QR Code no caderno de avaliações, no canto superior direito. Lá tem o QR Code, dá para a gente ver bem. Eu vou direcionar lá em cima e vou garantir que ele faça a leitura direitinho, tá? Então, ele vai ler aquele cartão. Se por acaso acontecer algum problema de captura, seu celular, seu aparelho não tem o leitor de QR Code, aí você pode digitar o código, tá? E aí você digita o código que está abaixo do QR Code. Digitou o código, aí você confirma, tá? Confirmei. Ok, aqui mostra no caderno, né, onde você encontra. Como eu disse, no canto superior direito, tem lá o QR Code, tem lá, né, o número, né, do cartão, né, que você vai inserir a avaliação. Cada avaliação tem um número, né, de cartão diferente. E aí o que acontece? Aí olha só, o aplicativo vai exibir uma tela de confirmação do código. Aí é bom confirmar se é realmente aquele código lá
do caderno, tá? Se fez a leitura direitinho ou se você digitou direitinho, caso, né, tenha problema lá com o leitor de QR Code. E aí, tá tudo ok? Bacana? Então, sim. Vou lá e clico no sim, ok? Quando eu clicar no sim, olha só, eu vou ter, então, 3 segundos para captura do cartão de respostas. Então, nesse momento, você vai pegar seu aparelho celular e você vai direcionar, você vai enquadrar ele naquela parte das respostas do estudante. Lá na parte das respostas, né, quando a gente olha assim, tem aqui as alternativas que ele marcou e tem 4 pontinhos assim, ó, nas pontas do cartão. Eu vou direcionar meu celular, tá? Então, meu celular, eu vou usar ele no sentido horizontal e vou enquadrar nos 4 pontinhos, ok? Vou enquadrar nos 4 pontinhos. E enquadrei lá nos 4 pontinhos. Aqui, olha só, dá para a gente verificar melhor. Vocês estão vendo que tem o campo aqui de respostas e aqui eu tenho 4 pontos. E esses 4 pontos, então, olha, eu tenho que enquadrar lá dentro, tá? Para a gente ter uma leitura bacana, ok? Aí depois disso, olha só, enquadrei. Aqui na figura dá para a gente ver, né? Então, olha só, depois que eu enquadrei bem, o aplicativo, então, ele vai capturar a imagem. Então, a imagem capturada, se vocês olharem aqui no vídeo, né, tem lá, olha, os pontinhos também em verde, né, e vermelho. Tudo que o estudante marcou vai aparecer vermelho para mim. O que ele não marcou aparece em verde, tá? Então eu capturo a imagem. Capturei a imagem, aí eu vejo se está ok, se capturou tudo, se está bacana, tá? Se não, aí o que acontece? Ou eu refaço a foto, ou eu edito a resposta, vai que o estudante ele marcou, só que não marcou bem, sabe? Não deu para fazer a captura das respostas dele. Então eu posso editar a resposta, eu posso fazer manual, que é a mesma coisa que fazer lá, né, na plataforma. Ou se tiver tudo bacana, eu vou lá e clico em finalizar. Então cliquei em finalizar e capturou a imagem aqui do meu teste. Detalhe, pessoal, enquadrem bem, porque se eu não enquadrar bem nessas respostas, pode ser que ele não leia direitinho. E outra, confirma para ver se está tudo ok. Se eu verifiquei que alguma resposta, a captura não ficou nítida, o que eu faço? Eu refaço a foto. Aí quando eu refizer a foto, clico lá em refazer a foto, ele conta lá 3 segundos, aí eu repito o processo, tiro foto novamente, tá? Então você só finaliza quando estiver ok. Aí olha só, como eu disse para vocês, né, vocês aplicadores têm que conferir a marcação. E as alternativas marcadas em vermelho são aquelas que o aplicativo identificou como marcação do estudante. O que estiver em verde seria o branco, né, da minha leitura. E aí então eu posso finalizar, editar ou refazer foto. Caso seja necessário editar as respostas, clique em ativar edição, tá? Então eu vou lá em ativar edição. Para alterar a indicação de alternativa. Vamos supor que uma alternativa que foi lida não é aquela que o estudante marcou. Então eu tenho como ir lá e editar, tá? E aí eu vou utilizar as cores da legenda para identificar as questões. O que acontece? Ali tem uma legenda, né? Aí eu posso pegar todos, ou as em branco, ou os marcados, ou duplicadas, né? Então, se o estudante marcou 2 alternativas, vai aparecer um rosinha assim do lado, sabe? Se ele não marcou nada, vai aparecer um amarelinho. Se ele marcou, vai aparecer um cinza, uma única alternativa. Então, tem como eu verificar se está tudo ok depois, tá? Aí, olha só, verifiquei tudo, tá tudo ok, né? Fiquei em dúvida, eu só faço isso quando eu fiquei em dúvida em relação ao leitor de cartão, se ele capturou tudo direitinho mesmo, tá? Depois que eu verifiquei tudo, é ok, aí eu vou lá e finalizar, né? Que conclui a leitura do cartão de respostas, ok? Ou se eu fiz lá uma outra marcação, ele fez uma leitura, aí eu por engano vi que estava, não é bem isso não, alterei, mas eu vi que foi equívoco meu, aí eu tenho como resetar. Aí eu reseto e vai voltar o que era antes, tá? Volta
a marcação, a captura do cartão de respostas, tá? Aí, olha só, caso o aplicativo identifique que houve dupla marcação ou que alguma questão ficou sem marcação em branco, no momento de finalizar será realizada, né, vai ser exibida essa mensagem ao lado. Ainda tem 3 questões duplicadas e 3 em marcação. Aí você deseja continuar? Aí se você vê que é isso mesmo, aí você coloca sim, tá? Se você vê que foi o menino que ao marcar não marcou tão forte, né, a ponto do leitor verificar, do leitor computar essa resposta, aí eu clico em não e eu edito, tá? É o que diz aqui, ó, se as marcações estiverem corretas, basta clicar em sim. Agora, se no cartão de respostas o aluno fez as marcações e o aplicativo não fez a leitura corretamente, clique em não e faça a edição das marcações conforme consta no cartão de respostas do aluno, né? Aí cai naquela janelinha lá que aparece, né, as marcações dele, eu vou lá naquelas questões que eu vi, né, que não houve a marcação e faço isso manualmente e depois confirmo, ok? Após confirmar as marcações, o aplicativo irá exibir uma mensagem de conclusão da leitura do cartão de resposta. Tá? Então apareceu lá a mensagem, ó, o caderno tal, língua portuguesa, Diana Sofia dos Santos Tavares, foi lido e salvo com sucesso. Aí você clica em OK para finalizar a atividade, tá? Então olha só, o aplicador pode realizar quantas leituras quiser, mas apenas a última será considerada para a publicação dos resultados. Então se eu alterar várias vezes, sempre a última versão é a que vale, tá? A não ser que eu esteja editando lá e resete a última resposta e a anterior fica sendo a última. Aí olha só, lá no app, né, no aplicativo, aparece também algumas coisas de configuração, tá? Uma delas é a sincronização em segundo plano. Então, caso essa opção esteja ativada, os dados e imagens capturados serão enviados assim que o celular estiver conectado a uma rede de internet. Se estiver desativado, o aplicador terá de clicar o botão de sincronização na tela de turmas. Ou seja, pessoal, lá nas configurações vocês vão ativar essa função. Porque se ocorrer algum problema lá de conectividade à internet, quando você estiver no local que tem internet, os dados serão migrados, tá? Se você não ativa isso, aí você vai ter que sincronizar o aparelho de qualquer jeito para enviar. Então já deixa habilitado, tá? Já pega lá, passa lá na configuração, habilita para não ter problema, ok? Agora vem algumas orientações para segundo, terceiro e quarto anos no ensino fundamental. Quais são elas? Primeiro, né? Essa condução, então, né, ela vai ser feita pelo aplicador, que aí tem o caderno do aplicador que veio dentro do pacote de avaliações. Então, eu sou aplicador do segundo aninho, eu vou conduzindo esse processo de aplicação. Igual acontece lá na aplicação do Saego Alpha, por exemplo, que a gente vai lendo, né, e fazendo com os estudantes. E aí o que acontece? Ó, no caderno do aplicador haverá um símbolo de um megafone. Então, toda vez que aparecer o megafone, é para você fazer leitura. Eu só faço leitura onde tem megafone. Onde não tem megafone, eu não vou fazer a leitura, ok? Então, olha só, leia cada questão e aguarde um tempo até que todos os estudantes respondam. Isso é importante, né? Para ninguém ficar para trás. Terminado o tempo, avise aos estudantes que vocês passarão para a próxima questão. Siga esse procedimento durante toda a aplicação do teste, né? É o mesmo que a gente faz também na avaliação de fluência, né? Os procedimentos são iguais. Após a distribuição dos testes, solicite aos estudantes que abram a página onde está a questão exemplo, né? Que a gente testa, né? Escreva no quadro o modelo correto de marcação do caderno de teste, ou seja, o X deve ficar dentro da quadrícula, como no exemplo a seguir, né? Como mostra ali. Aplique a questão exemplo e solicite aos estudantes que marquem X na resposta escolhida. Certifique-se que todos entenderam como marcar o X na questão escolhida, circulando entre as carteiras, né? Então você circula e aí você verifica se está tudo ok. Aquele estudante teve dificuldade, né? Você explica para ele.
Aplique a questão exemplo novamente para os estudantes que errarem o modo de marcar. Na capa do caderno de teste consta o cartão de respostas. O preenchimento desse cartão deverá ser realizado pelo aplicador, ao final da aplicação. Então, eu sou aplicador lá do segundo aninho, então eu vou recolher esses cadernos e eu vou fazer esse preenchimento. Transcreva as respostas assinaladas pelo estudante nos cadernos de testes para os respectivos cartões de respostas. Então, se eu sou aplicador dessas séries, né, segundo, terceiro, quarto ano, que eles não conseguem, então o que eu vou fazer? Eles marcaram X, certo? Lá dentro, na realização da prova. Eu vou transcrever as respostas dele para esse cartão no início da avaliação. Porque é esse cartão, depois que eu vou transcrever, aí eu vou pintar, né, bonitinho, eu vou utilizar o aplicativo para fazer a leitura. Ou eu posso digitar no sistema também as respostas dos estudantes, fidedignamente. Tá? E aí, se o estudante deixar uma questão sem resposta, deixa a respectiva questão sem marcação. Se ele marcou mais de uma resposta, transcrevo todas as respostas marcadas por ele. Ou seja, tudo que ele fez lá durante a prova, eu vou transcrever para o cartão. E aí, eu desejo a todos um ótimo trabalho, tá? E esse trabalho é mais um, né, dos que nós temos e espero, né, estar sendo realizado com muito sucesso. Qualquer coisa, nós temos nosso grupo de WhatsApp e vocês podem tirar dúvida por lá, tá? Então, um bom trabalho a todos.